Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 6, o amor de Deus pela justiça. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos buscando a Tua bênção mais uma vez. A presença do Espírito Santo comigo e com os meus irmãos. Ao abrirmos a Tua palavra, derrama sobre nós esta bênção, iluminando a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O amor de Deus pela justiça. O verso áureo. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 24. O amor de Deus pela justiça. No antigo Oriente Próximo, os deuses das nações não apenas eram inconstantes, imorais e imprevisíveis, mas também os deuses pagãos ordenavam atrocidades, como o sacrifício de crianças. Mesmo assim, os adoradores pagãos não podiam contar com o favor deles, e por isso não ousavam contrariar as suas divindades tribais. De acordo com Deuteronômio 32, 17, eu peço que você abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32 e vamos ver o verso 17. Sacrifícios ofereceram aos diabos, de acordo com este verso, Deuteronômio 32, 17, quem estava por trás desses deuses eram demônios, e suas formas de culto eram propícias à exploração, deixando o povo em profundas trevas espirituais e morais. O Deus da Bíblia é muito diferente. Nada se compara com essas forças demoníacas. Yahvé, YHWH, é perfeitamente bom. O seu caráter é bom, é imutável. É somente por causa da constante bondade de Deus que podemos ter esperança, tanto agora quanto na eternidade. Em contraste absoluto com os falsos deuses do mundo antigo e mesmo com os deuses modernos de hoje, Yahvé se preocupa profundamente com o mal, com o sofrimento e com a injustiça e a opressão, e condena essas realidades de forma constante e explícita. E o que é mais importante, um dia Deus porá fim em tudo isso, porque Ele sonha para você e para mim um novo céu, uma nova terra. Aleluia! Na parte de domingo, amor e justiça. Na Bíblia, o amor e a justiça andam sempre de mãos dadas. O verdadeiro amor requer justiça, e a verdadeira justiça só pode ser regida pelo amor e executada por meio do amor. Não estamos acostumados a pensar nesses dois conceitos juntos, mas isso ocorre apenas porque tanto o amor quanto a justiça foram grandemente distorcidos pela humanidade. Abra sua Bíblia agora no Salmo 33. Salmo 33 e o verso 5. Leia comigo. Ele, falando de Deus, ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está repleta da bondade do Senhor. E Deus ama a justiça e ama também o juízo. Leia também Isaías 61. Isaías 61, vamos ver o verso 8. Leia comigo. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Amo o juízo e aborreço a iniquidade. E também Jeremias, capítulo 9, e o verso 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Este é um lindo verso. Jeremias, capítulo 9 e o verso 24. Deus faz beneficência, juízo e justiça na terra, e é destas coisas que Ele se agrada. Abra também a sua Bíblia em Salmos 85, 10. Aqui diz: a misericórdia e a verdade se encontraram.
A justiça e a paz se beijaram. Este texto se cumpre, é uma profecia messiânica, porque ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, onde a misericórdia e a verdade se encontraram em Jesus Cristo. A justiça e a paz se beijaram em Jesus Cristo. E lemos também no Salmo 89 e o verso 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Justiça e juízo são a base, o fundamento do trono de Deus. Deus ama a justiça. O amor e a justiça de Deus andam juntos. E Ele está comprometido com o estabelecimento da retidão e da justiça no mundo. Por boas razões, então, os profetas condenavam regularmente todos os tipos de injustiça, incluindo leis injustas, balanças falsas, além da opressão dos pobres, além da opressão das viúvas ou de outras pessoas vulneráveis. Embora as pessoas cometam muitos erros e injustiças, Deus exerce constantemente misericórdia, juízo e justiça na terra. Consequentemente, em toda a Bíblia, aqueles que eram fiéis a Deus aguardavam ansiosamente pelo juízo divino como um evento extremamente positivo, porque traria punição contra os malfeitores e opressores e, ao mesmo tempo, em que proporcionariam justiça e libertação para as vítimas da injustiça e da opressão. De fato, a retidão e a justiça são o próprio fundamento do governo de Deus. O divino governo moral de amor é justo e reto, bastante diferente dos governos corruptos deste mundo, que muitas vezes perpetuam a injustiça para ganho e poder pessoal. Em Jesus, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmos 85:10. E Deus deixa claro o que Ele espera de nós. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Isso é o que está em Miqueias 6:8. Entre todos os aspectos que podemos refletir do caráter de Deus, um dos mais importantes é o amor junto com a justiça e a misericórdia que dele decorrem. Amor e justiça estão de mãos dadas. Porque Deus é amor, Deus é justiça. E Deus quer que isto se reflita em você também, em mim. Nós precisamos ser amor e justiça, porque os filhos se assemelham e refletem o amor e a justiça do Pai. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Deus é totalmente bom e justo. Deus é totalmente, não parcialmente bom e justo. Ele é plenamente bom e justo. Deus não só afirma amar a justiça e chama as pessoas para amá-la e praticá-la, mas ele também exemplifica de maneira perfeita e inabalável essa característica. As Escrituras ensinam que Deus é inteiramente santo, fiel, justo e amoroso. Ele sempre age de maneira amorosa, justa e reta, nunca fazendo nada errado. Leia também Deuteronômio 32 e o verso 4. Aqui diz: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Ele é a rocha, a nossa segurança e fortaleza. Em Salmos 92, o verso 15, aqui lemos: para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Deus é amoroso, nele não existe injustiça. O Senhor não comete injustiça manhã após manhã. Ele traz o seu juízo à luz, não falha, nunca. Observe o contraste direto entre o caráter de Deus e o daqueles que amam a injustiça. Deus sabe o que é melhor para todos. Deus deseja o melhor para todos e age continuamente para alcançar o melhor resultado para todos. Em Salmos 9 e o verso 7, aqui você pode ler comigo. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar.
Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. E agora leia comigo também Salmo 145. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Essa é a descrição do Deus que eu adoro, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus da Bíblia é um justo juiz e com ele o mal não pode habitar. Isto está em Salmos 5, verso 4. Em 1 João capítulo 1, verso 5, diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. De fato, Deus não só é perfeitamente bom, mas de acordo com Tiago 1,13, ele não pode ser tentado pelo mal. Abra sua Bíblia em Tiago 1,13. Leia comigo. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta e Deus não pode ser tentado pelo mal. Em tudo isso, a bondade e a glória de Deus estão inseparavelmente ligadas. Embora muitos idolatrem o poder, Deus é todo-poderoso, mas exerce o poder apenas de maneira justa e amorosa. Não é por acaso que quando Moisés rogou ao Senhor, mostra-me a tua glória, Deus respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você. Êxodo 33, versos 18 e 19. Por que um Deus tão bom permite que exista tanto mal? Se Deus é tão bom, se Deus é amor, por que existe tanto sofrimento? Meu querido irmão, este é o mistério da iniquidade. O pecado surgiu no céu. O pecado foi transferido para o planeta Terra quando Adão e Eva pecaram. O pecado crucificou Jesus Cristo na cruz. Foram os nossos pecados que crucificaram a Jesus na cruz. Ele morreu por você e por mim. Jesus Cristo veio dar uma resposta para as acusações feitas por Satanás contra o caráter de amor de Deus, o nosso Pai. Jesus Cristo mostrou que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é perdão, Deus é salvação. Jesus Cristo mostrou que Deus é totalmente justo, plenamente bom e justo, e santo e perfeito. E Ele quer implantar este caráter em você e em mim. Aquilo que Jesus foi na terra, aquela santidade de Jesus durante os 33 anos que Ele viveu aqui na terra, ela pertence a você pela fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo gera em você a mesma santidade, para que em você e em mim também existam bondade e justiça, porque refletimos o nosso Pai, que é totalmente bom e plenamente justo. Aleluia! Na parte de terça-feira, o caráter imutável de Deus. Louvado seja Deus, porque Deus é imutável. E esta é a razão de não sermos consumidos, porque Deus é imutável. É isso que Malaquias, capítulo 3, verso 6, declara. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, e o verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus prometeu salvar os descendentes da mulher. Aqueles que creem em Jesus Cristo, Deus prometeu salvá-los. Por isso mesmo, quando caímos, mas clamamos pelo sangue de Jesus, Deus nos perdoa, Deus nos levanta, Deus nos reconcilia consigo. Deus não muda, por isso não somos consumidos, porque Deus não esquece as promessas que Ele fez. Lemos também em Tiago capítulo 1 e o verso 17. Abra sua Bíblia. Tiago capítulo 1 e o verso 17.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em Deus não há mudança. Deus declara: eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3:6. Embora alguns entendam que isso significa que Deus não muda em nenhum aspecto, o restante do verso e seu contexto imediato mostram que a imutabilidade de Deus afirmada aqui é a sua imutabilidade moral. O restante do verso indica que Deus pode mudar em termos de relacionamento, pois ele diz: por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. E no verso seguinte, o Senhor diz ao povo: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Malaquias 3:7. Deus se envolve nos altos e baixos do relacionamento da criação com ele. Mas apesar dessas oscilações e de todas as situações que as acompanham, o caráter de Deus permanece constante. Isso é afirmado em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Assim, Deus não é a fonte do mal, ele é a fonte do bem. Ele é o bem, a sua essência é bondade e misericórdia. Nesse e em outros textos, as Escrituras ensinam repetidas vezes que o caráter de Deus é imutável. Lemos também na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2:13. Leia comigo. Aqui diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando nós abandonamos a Deus, ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Lemos também em Tito, capítulo 1 e o verso 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. O Deus que não pode mentir. Queridos, Deus não pode negar a si mesmo. Ele nunca mente. Ele não pode quebrar as suas promessas. Podemos ter certeza de que o Deus da Bíblia é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Podemos ter certeza de que o Deus da Bíblia é o mesmo que, em Cristo Jesus, se entregou voluntariamente por nós na cruz. Ele é um Deus em quem podemos confiar e podemos ter confiança e esperança em relação ao futuro, porque, como diz Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bendito e louvado seja Deus pela imutabilidade do seu caráter. Deus não muda. Portanto, aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Ele se propôs a salvar você pelo sangue de Jesus Cristo. E a única pessoa que pode impedir você de se salvar é você mesmo. Porque Deus quer salvar-nos, mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos querer, nós precisamos aceitar a proposta de salvação que Deus nos faz através de Jesus Cristo. Todo aquele que quiser, todo aquele que vier a Jesus Cristo será salvo, porque de maneira alguma ele lançará fora aqueles que vêm até ele. Louvado seja Deus pelo seu caráter imutável, porque ele é imutável. Nós não somos consumidos, mas somos salvos, resgatados pelo sangue de Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, um Deus que se arrepende. Um Deus que se arrepende. Deus se arrepende quando nós mudamos em nosso relacionamento com Deus. Quando nós que estamos na prática do pecado, nos arrependemos, então Deus se arrepende do mal que ele prometeu fazer. Isso nós vemos claramente na vida dos ninivitas. Os habitantes de Nínive eram ímpios, profanos. E Deus se propôs a destruir aquela cidade, aquele povo. E Jonas foi até Nínive para pregar a destruição de Nínive. Porém, eles se arrependeram, eles se humilharam. Todas as pessoas, até mesmo o rei de Nínive, se arrependeu. Então Deus não os destruiu. Nesta experiência de Nínive está provado, está mostrado de que o arrependimento de Deus se deve ao nosso arrependimento.
a nossa mudança de conduta, de comportamento. O caráter de Deus não muda. No entanto, alguns versos da Bíblia dizem que ele muda de ideia, pelo menos no contexto humano. Isso envolve o reconhecimento de que nós pecamos. Como então vários textos bíblicos retratam Deus como alguém que muda de ideia? Sim, ele muda de ideia quando nós também mudamos de ideia. Abra sua Bíblia e vamos ler em Êxodo 32 e o verso 14. Leia comigo. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer para o seu povo. O povo se arrependeu, o povo se humilhou. Leia também Jeremias capítulo 18, vamos ver os versos 4 até o verso 10. Aqui diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Está muito claro aqui em Jeremias capítulo 18 e o verso 8. Se a nação se arrepender, se a nação se converter da sua maldade, também eu me arrependerei. Ou seja, eu vou mudar de ideia sobre o mal que pensava fazer. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que faria. Este texto de Jeremias explica muito bem a mudança de ideia de Deus em resultado da nossa confissão, em resultado do nosso arrependimento. Deus muda de ideia quanto ao juízo em resposta ao arrependimento ou à intercessão das pessoas. Deus promete que se o povo se converter da maldade, ele deixará de enviar o juízo que havia planejado. O fato de Deus deixar de trazer juízo em resposta ao arrependimento humano é um tema frequente na Bíblia. Em que sentido Deus não muda de ideia? Em que sentido Deus é imutável? Números capítulo 23 e o verso 19. Leia comigo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Quando Deus promete uma bênção, ele não muda. Porém, quando ele promete destruir e a pessoa se arrepende e se humilha, então ele muda de ideia. Por quê? Houve arrependimento, como no caso dos ninivitas. Lemos também no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, vamos ver o verso 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. A Bíblia declara que Deus não é homem para que mude de ideia. 1 Samuel 15, 29. E que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Números 23, 19. O termo traduzido como mudar de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se. Levando em consideração outras passagens, esses textos não podem ser interpretados como significando que o Senhor não muda de ideia de forma alguma, mas transmitem a verdade de que ele não muda de ideia nem se arrepende como os seres humanos o fazem. Nós nos arrependemos de coisas erradas. Nós nos arrependemos de caminhos errados, mas Deus não erra. Deus cumpre as suas promessas e, embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com a sua bondade e a sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento, porque o seu caráter é bom e é amoroso. Prova disso é a experiência de Jonas na cidade de Nínive, porque a pregação de Jonas, a mensagem que Deus mandou Jonas pregar, não era somente a destruição de Nínive, mas era um chamado para o arrependimento.
Meu querido irmão, o chamado de Deus para o arrependimento é para que não venha a destruição. Quando os escritores bíblicos relatam que Deus mudou de ideia, o que eles querem dizer? Porque houve arrependimento, porque houve confissão dos pecados, houve reconciliação com Deus, e então os juízos destrutivos não ocorreram. Até mesmo o arrependimento de Deus mencionado na Bíblia é uma revelação do seu amor, da sua bondade. Mesmo quando ele promete destruição, se houver arrependimento, não haverá destruição, porque o amor e a misericórdia prevalecem sobre as intenções de Deus. O amor e a misericórdia de Deus prevalecem sempre. Quando há arrependimento, Deus se regozija, porque era exatamente isso que Deus estava esperando. Arrependimento, reconciliação, porque Ele é amor. Aleluia! Na parte de quinta-feira, apegue-se ao amor e à justiça. Apegar-se ao amor e à justiça é o mesmo que nos apegarmos a Deus. O padrão de amor e de justiça que foi colocado diante de você, meu irmão, minha irmã, esse padrão e modelo para ser imitado é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo você vê o amor e a justiça juntos. As Escrituras ensinam que o Senhor é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7, verso 9. Seu caráter de bondade e amor foi demonstrado de forma suprema por Jesus Cristo na cruz do Calvário. De acordo com o Salmo 100, verso 5, o Senhor é bom. O seu amor leal dura para sempre e a sua fidelidade permanece para todas as gerações. Assim, você e eu podemos confiar em Deus, pois Ele dá apenas coisas boas para os seus filhos. Tiago 1,17. Na verdade, Deus concede coisas boas até mesmo para aqueles que se posicionam como seus inimigos. Abra sua Bíblia e leia comigo agora Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, vamos ver então os versos 43 a 48. Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, Jesus falando, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Vocês acham que Jesus Cristo, se ele não amasse os seus inimigos, se ele não orasse pelos que perseguiam a ele, você acha que Jesus pediria para que você fizesse isso se ele também não estivesse fazendo? Não, Deus não pede para você aquilo que ele mesmo não faz. Então, quando Jesus pediu, ame o seu inimigo, é porque ele ama os seus inimigos. Bendiga aos que vos maldizem, é porque ele bendiz aos que maldizem. Façam bem aos que vos odeiam, é porque Deus faz bem aos que o odeiam. E ore pelos que vos maltratam, é porque Jesus ora pelos seus inimigos também. Verso 45, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Os filhos se assemelham com o Pai, refletem o Pai. Tal pai, tal filhos. Por isso, nós temos que refletir este caráter de amor e justiça de Deus, para que sejamos filhos do nosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes aos que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os republicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus é o padrão seu e meu. A perfeição de Jesus é nossa pela fé. Ele implanta em você a perfeição dele, através do Espírito Santo. O amor de Deus é perfeito. O amor humano é imperfeito. Esse amor que expressamos somente para quem nos ama, o Senhor, porém, ama até mesmo os que o odeiam, inclusive os que se colocam como seus inimigos. Seu amor é completo e, portanto, seu amor é perfeito. Embora o amor e a misericórdia de Deus excedam grandemente todas as expectativas razoáveis, nunca anulam nem contradizem a justiça. Pelo contrário,
O amor divino une a justiça e a misericórdia. Da mesma forma, a Bíblia diz: siga o amor e a justiça e espere sempre no seu Deus. Oséias 12, verso 6. No fim, o próprio Deus trará a justiça perfeita. Em Romanos capítulo 2, verso 5 diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Virá o dia em que será a manifestação do juízo de Deus, da ira de Deus, para aqueles que não se arrependem. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 15, Apocalipse capítulo 15 e os versos 3 e 4, que os redimidos do Senhor, os comprados pelo sangue de Jesus Cristo, todos nós cantaremos o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Aqui diz em Apocalipse capítulo 15, abra sua Bíblia. Leia comigo, verso 2 em diante. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Este é um cântico que você e eu vamos cantar no céu, chamado o Cântico de Moisés e também o Cântico do Cordeiro. Meu querido irmão, nós lemos também este cântico de louvor e de júbilo em Apocalipse capítulo 19. Leia comigo, Apocalipse 19, o verso 1 e o verso 2. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém e Aleluia! Um momento de júbilo, de louvor, de glória a Deus, porque Ele é justo juiz, mas também porque Ele é um Deus de amor. Em Deus, o amor e a justiça se unem. Meu querido irmão, quando Moisés rogou a Deus que lhe mostrasse a sua glória, o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você. Êxodo 33, 18 e 19. Essa é a sua glória. O Senhor Deus é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações. Êxodo 34, 6 e o verso 7. Porque tem prazer na misericórdia. Miqueias 7, 18. Satanás, que é o inimigo do bem, cegou o entendimento das pessoas, de modo que elas passaram a olhar para Deus com medo, com temor, em considerar Deus como sendo inflexível, ruim, incapaz de perdoar, como um Deus tirano, como um Deus vingativo. Este é o quadro de Deus que Satanás pintou. É uma caricatura de Deus que não reflete a verdade. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Satanás retratou Deus como alguém que fica vigiando, desconfiado, buscando erros e falhas em você, para que possa condenar você. Foi para remover e destruir esta caricatura de Deus feita por Satanás, foi para remover e destruir essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus, que Jesus veio à terra, encarnou, se tornou um de nós e revelou o amor do Pai. Por isso ele dizia: quem vê a mim, vê o Pai.
Jesus Cristo veio para revelar o amor de bondade e de misericórdia do Pai. Creia no Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Não creia no Deus descrito por Satanás. No final dos 1000 anos, meu querido irmão, minha querida irmã, depois de passarmos 1000 anos no céu com Jesus Cristo, vamos descer junto com a Nova Jerusalém. E então os ímpios vão ressuscitar. E eles vão cercar a Nova Jerusalém. Exatamente como diz aqui em Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Isso vai ser no final dos 1000 anos. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Mas antes de descer fogo do céu, e antes de Satanás e todos os demônios e todos os ímpios serem queimados, eles vão reconhecer a bondade, a fidelidade, a justiça e o amor de Deus. No livro Grande Conflito, na página 670 diz: Satanás vê que a sua rebelião voluntária o inabilitou para o céu. Ele mesmo se desqualificou para o céu. Adestrou suas faculdades para guerrear contra Deus. A pureza e a harmonia e a paz do céu ser-lhe-iam suprema tortura. Suas acusações contra a misericórdia e justiça de Deus silenciaram agora. Isso no final dos 1000 anos. A exprobração que se esforçou por lançar sobre Jeová repousa inteiramente sobre ele. Tudo que ele dizia que Deus era, na realidade, ele, Satanás, era. E no Grande Conflito, página 670, diz: e agora Satanás se curva e confessa a justiça da sua sentença, dizendo: justo é o Senhor. Mesmo Satanás vai reconhecer a justiça de Deus. Meu querido irmão, este é o nosso Deus a quem aguardamos. Em Apocalipse capítulo 15, verso 4 diz: quem não te temerá, ó Senhor? Quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Meu querido irmão, este cântico de Moisés e do Cordeiro, você e eu também vamos cantar lá no céu, porque nós somos um reflexo deste Deus, deste Pai, que é amor e justiça. E nós todos diremos, como diz em Isaías 25, verso 1, ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Aleluia! E então a nossa boca vai se encher ao proferirmos as palavras que estão em Isaías 25, verso 9. E naquele dia se dirá, você e eu diremos, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Aleluia! Meu querido irmão, é este o nosso destino. É este grande dia que estamos aguardando ansiosamente. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai nos arrebatar para o céu. E nós vamos ver a nossa esperança se tornar realidade. E com alegria e sorriso nos lábios, nós vamos dizer, este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, ele nos salvará. Ele é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos para todo sempre. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque o teu caráter de amor e de justiça está sendo implantado pelo Espírito Santo em mim e em meus irmãos. Derrama sobre nós o Espírito Santo, para que possamos, naquele grande dia, expressar estas palavras de louvor e de regozijo de Isaías 25, verso 9. Este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Aleluia! Volte logo, querido Jesus, pois é confiando nos teus méritos que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.